Eu não conseguia terminar ciclos. Que dificuldade era essa? Nossa, como era difícil que eu terminasse ciclos. Aquele casamento ia, mas não ia bem. Aquele relacionamento ia, mas não ia tão bem assim. Algumas amizades estavam me sufocando, estavam me fazendo mal. E eu não conseguia terminar essas amizades. Eu não conseguia me desvencilhar delas. Ir na casa de alguns parentes, para mim era difícil, mas eu continuava indo. O que existe por trás de tudo isso? Eu não gostava mais do meu trabalho, mas também era difícil de eu largar desse lugar. O que é que existe por trás das pessoas que têm dificuldade em terminar ciclos? Eu também já tive dificuldade em terminar ciclos, acreditem. E é muito difícil você conseguir enxergar isso. As pessoas que estão ao redor às vezes até enxergam, mas você que está ali, naquele lugar, você não enxerga. Você quer aprovação dos outros por você não terminar. Você se justifica para os outros por você não terminar. Você vai falando e vai comentando a respeito e vai dando justificativas para que aquilo ali, mesmo com relacionamentos que muitas vezes te agridem ou que te fazem mal emocionalmente, te agridem fisicamente e emocionalmente, mesmo assim, você não sai. Eu não saía também. Por quê? Porque existem coisas por trás. Existe uma identidade sua por trás de tudo isso. Essa identidade sua, você foi tendo ela, sendo educada, sendo capacitada nela desde a infância, desde criança. Você foi aprendendo a ser quem você é. Você não nasceu assim como você está. É difícil a gente entender isso, que a gente não nasceu como a gente está agora, que isso tudo foi aprendido, que a minha mãe me ensinou, que meu pai me ensinou, que meus professores me ensinaram, muitas vezes a duras penas, com cinta, com castigo. Quando, por exemplo, você era uma criança pequena e você tinha um acesso de raiva, o que teus pais faziam? Eles te colocavam muito provavelmente de lado quando não batiam e não brigavam e não gritavam com você. Eles te colocavam de castigo para pensar no cantinho. E isso foi fazendo com que você deixasse de ter a autenticidade sua. Você não foi olhado e dito assim: eu estou vendo que você está com raiva. Eu entendo que você está com raiva. Porque os pais não sabiam o que fazer. Aí você vai dizer assim: então tudo é culpa dos meus pais. E de fato eu também por muito tempo achei que tudo era culpa dos meus pais, tudo era culpa da minha mãe que morreu quando eu tinha 5 anos e eu me sentia abandonada. Tudo era culpa do meu pai porque ele queria um filho homem e eu nasci mulher, então eu me senti rejeitada. É muito fácil colocar a culpa nos outros. E isso tudo pode ser muito verdade, porque para mim foi muito verdade durante muito tempo. Mas isso tudo tira o poder de mim e eu largo o meu poder na mão dos outros. E eu fico totalmente refém, viro vítima, e daí sim eu aprendi a receber amor sendo vítima. Ai, porque a coitadinha. Ai, porque, nossa, que menina bonita, que menina isso, que menina querida, que menina amável. E eu fui fazendo tudo para os outros gostarem de mim, não sabendo dizer não. E fui sendo a vítima, porque como eu era vítima, a menina que perdeu a mãe com 5 anos, então as pessoas aí me olhavam. Eu me sentia amada pelas pessoas. Mas e o meu poder? Onde é que eu coloquei esse meu poder? Eu não tinha ele. Eu tinha dado para as outras pessoas. A partir do momento em que eu comecei a me olhar, de fato, me autoconhecer,
Entender que eu estava fazendo aquilo comigo. Porque quantas pessoas a gente chega e fala assim: nossa, você está no lugar de vítima. E a pessoa não acha que ela está nesse lugar. Porque ela está acostumada a viver daquele jeito. Ela não entende, ela fica até. Já teve pessoas que ficaram mal comigo. Porque eu cheguei e falei isso. Porque a pessoa não enxerga, ela não vê. E quando você é vítima, você entrega o seu poder de mudar, o seu poder de ser quem você é para outra pessoa. Você fica naquele apego infantil de querer ser amado. É preciso continuar vestindo a máscara da boazinha. É preciso continuar vestindo a máscara da vítima. É preciso continuar vestindo a máscara da rejeitada, da traída, para que eu seja olhada. E isso tira o poder seu, o poder de você resolver a sua vida. Porque a partir do momento em que você começa a olhar e ver que, não, a minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos, e o que a criança percebeu foi um abandono. Mas quem percebeu isso e quem interpretou isso foi uma criança de 5 anos. E eu sou adulta agora. E eu não posso mais continuar vivendo de acordo com o que uma criança de 5 anos percebeu. Eu não posso mais continuar vivendo com o que uma criança de 5, 6, 7 anos percebeu, que era no caso do meu pai, que eu me sentia rejeitada porque eu não era o menino que ele queria. Porque meu pai pode muito bem não ter gostado quando me viu, porque no tempo que eu nasci não tinha ultrassom, e ele ter se decepcionado de ter visto uma menina. Mas ele me amava. Ele me amava tanto que ele ficou vivendo até eu estar com uma família. Até ele saber que eu tinha uma família e que eu já não dependia mais da família que ele tinha construído com a minha madrasta e com meus irmãos. Então, tudo depende muito da percepção que a criança teve quando o trauma aconteceu. E pode ser um trauma grande, como diz o Gabor Maté, com T grande, que é a perda de um parente, que é a separação dos pais, que é um abuso. E pode ser um T pequenininho, que é a mãe esquecer você na escola, que é você não ser vista pelo seu pai porque ele é ausente em casa, ele chega tarde e sai cedo. Tanto faz o trauma que aconteceu. O trauma está, sim, comprometendo a sua vida, dirigindo a sua vida. Está lá no inconsciente. Como diz Jung, tudo que está no seu inconsciente está te guiando até que você traga isso para o consciente. E enquanto está no inconsciente te guiando, você vai chamar a sua vida de destino. Então, a partir do momento em que você traz para o consciente aquilo que está lá atrás, formando a sua vida, você pode sim, nesse lugar de trazer isso para o consciente, mudar. Mas aí também depende da dependência emocional que você tem das pessoas da sua família. Porque se você mudar e essas pessoas não vão mudar, será que você vai continuar pertencendo à família? De repente, se você tiver um sucesso muito grande e a sua família teve um sacrifício muito grande para chegar lá onde chegou, e que não é um lugar de muito sucesso, será que você vai continuar sendo pertencente a essa família? Porque essa lei de pertencimento da constelação familiar do Bert Hellinger, ela é muito importante para todas as pessoas. Então nós vamos olhar para tudo isso e vamos começar a conseguir encaixar essas coisas. Eu estou fazendo aqui com você uma reflexão. E você começa a refletir a respeito de quem você realmente é.
do que você veio fazer aqui e de como você era antes de te colocar em todo esse aprendizado de quem você aparece ser agora. Nós temos uma mentoria e essa mentoria vai trazer para você muito mais profundidade em relação a tudo isso que eu estou falando aqui. Mas você pode refletir e você pode nos seguir no canal para mais informações a seu respeito, mais autoconhecimento, autodescoberta, para você chegar aonde você sempre esteve, sem aprendizado, na sua essência. Vem conosco para mais consciência e menos ilusão.